A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos nesse propósito, meu caro ouvinte. Vamos estudar a mediunidade, a obsessão, as técnicas de auxílio pelo mecanismo natural da comunicabilidade entre dois mundos nas reuniões de desobsessão. Esse livro que estamos estudando agora, que você já sabe, Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, estamos fazendo uma abordagem da classificação dos comunicantes que se apresentam numa reunião mediúnica. É da editora da Federação Espírita Brasileira, e nela o autor vem nos trazer, nesse capítulo que vamos dar continuidade hoje, Magos e Feiticeiros. Hermínio de Miranda apresentava-nos um autor que era contemporâneo de Allan Kardec. Então, alguém que o autor considera que já vinha apresentando esta perspectiva de auxílio nesses horizontes dessas características desses comunicantes, em seu livro Tratado Elementar de Magia Prática. Antes de mergulharmos no seu livro, creio útil transmitir ao leitor espírita uma ideia da posição de Papos em relação ao espiritismo. Abre aspas. Existe, não obstante, escreve ele à página 11 do seu livro, uma forma de experiências mágicas próprias para as pessoas pusilânimes e que aconselharemos a quantas desejarem divertir-se, dedicando à sobremesa alguns momentos aos fenômenos do espiritismo. Nada tem de difíceis e sim muito consoladores, e afinal de contas situam-se a tal distância da verdadeira magia que não há a temer nenhum acidente sério, desde que não se esqueça da precaução de deixar as coisas no momento oportuno. Fecha aspas. Ao apreciar alguns aspectos da magia, da qual o Dr. Encosse é admirador ardoroso, tentemos não ser tão radicais e superficiais como ele em relação ao espiritismo. Papos acata o princípio, também lembrado por Sir James Frazer, acima citado, segundo o qual o mecanismo da magia precisa de um veículo entre a vontade humana e as coisas inanimadas. Na opinião de Sir James Frazer, toda a magia baseia-se na lei da simpatia, ou seja, as coisas atuam umas sobre as outras, à distância, por estarem secretamente ligadas entre si por laços invisíveis. Abre aspas. Para isso, escreve Papos, o operador deverá aplicar sua vontade, não sobre a matéria, mas sobre aquilo que incessantemente a modifica, o que a ciência oculta denomina o plano de formação do mundo material, ou seja, o plano astral. Fecha aspas. Esse plano os magos concebem como sendo as forças da natureza, das quais, por certo, tanto se utilizam os trabalhadores do bem como os outros. Abre aspas. Não cabe dúvida, prossegue Papos, que são as forças da natureza que o mágico deverá pôr em ação, sob o influxo da sua vontade. Mas que classe de forças são essas? E nós, meu caro ouvinte, acrescentaríamos também: existe alguma região no mundo espiritual circunscrita à ação de tais forças? Existem seres à vontade para exercer esse suposto mal que autores julgam exercer como sendo a magia ou a magia negra? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Mecanismos da Mediunidade
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 24, sob o título Obsessão, o subitem Zonas Purgatoriais. Entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, ou seja, que trazem na sua intimidade, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se completam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno, os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados, que lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão-manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem, de volta, o impacto de suas fundações mentais infelizes. Então é assim, meu caro ouvinte, essas forças se conjugam e estão entrelaçadas a partir dos hábitos, dos atos, das escolhas, de que cada um realizando criminosamente atitudes longe das leis de Deus, acabam sendo vítimas de si mesmas. E, portanto, essa supervisão dos bons espíritos aguarda a oportunidade de ressarcimento, de recolhimento e de nova oportunidade a esses espíritos para que eles possam dar continuidade às possibilidades de crescimento e progresso. Daí o objetivo da reunião mediúnica em acolher, em confiar na espiritualidade superior e trazer também essas almas necessitadas para que sejam recuperadas de seus equívocos. E Hermínio de Miranda continua. Diz ele, o autor, que são as forças hiperfísicas, assim entendidas, as que apenas diferem das energias meramente físicas nas suas origens, pois emanam de seres vivos e não de mecanismos inanimados. No fenômeno da pronta germinação, crescimento da planta e produção de frutos, que alguns faquires teriam realizado, segundo testemunhos nos quais Papus acredita, aconteceria apenas uma abundante doação à semente, e depois à planta e ao fruto, das energias orgânicas do faquir, que se poriam em consonância com as energias armazenadas da semente. A vontade do faquir, diz o autor, põe em ação uma força capaz de desenvolver em algumas horas a planta que, em condições normais, levaria um ano para atingir aquele ponto de crescimento. A dita força não tem muitos e diversos nomes de bom sentido. Pura e simplesmente chama-se vida. A magia seria, portanto, uma ação consciente da vontade sobre a vida. A definição completa proposta por Papus é a seguinte: é a aplicação da vontade humana
dinamizada a evolução rápida das forças vivas da natureza. A página 91 resume ele a teorização ao dizer que são 3 as maneiras de agir sobre a natureza. Primeiro, fisicamente, modificando a estrutura do ser ou de um ponto qualquer na natureza pela aplicação exterior de forças físicas, que utiliza o trabalho do homem, a agricultura em todas as categorias, a indústria, com todas as suas transformações, entram nesse quadro. Segundo, fisiológica ou astralmente modificando a estrutura de um ser por meio da aplicação de certos princípios e certas forças, não à forma exterior, mas aos fluidos que circulam dentro do aludido ser. A medicina em todos os seus ramos é um exemplo desse caso, e haveremos de declarar que a magia, abre aspas, ele a escreve com letra maiúscula, embora escreva espiritismo com letra minúscula, fecha aspas, admite a possibilidade de influir sobre os fluidos astrais que atuam na natureza e sobre os que atuam nos homens. E a terceira seria psiquicamente, atuando diretamente, não sobre os fluidos, mas sobre os princípios que os põem em movimento. E Hermínio de Miranda nos convida a conferir. É através do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, título Efeitos Físicos, da editora da Federação Espírita Brasileira, escreve André Luiz: colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. O resto é a aplicação prática desses princípios. Se os orientamos para o bem, obteremos resultados positivos. Se os dirigirmos para o mal, arcaremos com a responsabilidade correspondente. E é precisamente na aplicação que mais veementes restrições o Espiritismo teria a fazer à magia, ainda que sem tocar os tenebrosos domínios da magia negra. Então, o que Hermínio de Miranda está fazendo é uma comparação do autor desta obra, precursora de Allan Kardec, com os recursos estabelecidos por ação de forças aplicadas à própria natureza e que dizem respeito às características do processo das forças que vão ser utilizadas e as respectivas condições de acolhimento e receptividade de cada um de nós. Vamos continuar estudando sobre os mecanismos das ações das forças psíquicas da natureza no capítulo Magos e Feiticeiros, já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando as complexidades das relações das forças psíquicas daqueles espíritos que permanecem vinculados à criminalidade, aos processos do uso da magia em consonância com receptividade daqueles que se permitem ao medo, ao ódio, à falta de fé e acabam se permitindo a essas ações, mas que as reuniões de desobsessão promovem um auxílio grandioso de acolhimento, de convite à ressignificação de valores em função do sofrimento causado pela escolha do próprio mal de tantas entidades que permanecem vagando no mundo espiritual.
Você já sabe, meu caro ouvinte, o livro que estamos estudando é O Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira, e o autor é Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos abordando as classificações das personagens comunicantes e estamos dando continuidade ao capítulo Magos e Feiticeiros. E Hermínio de Miranda continua. Ao cuidarem dos problemas da obsessão, por exemplo, mesmo os adeptos mais bem informados da magia revelam um despreparo comovedor, atribuindo à base do fenômeno a formação das chamadas larvas, que se alimentariam da substância astral emanada do imprudente que lhes deu vida. Para a criação dessas larvas, basta que se tenha medo dos ataques de ódio de outra pessoa, e, segundo Papus, a prática mediúnica espírita seria uma dessas causas. Então, meu caro ouvinte, o autor aqui está nos informando indiretamente a necessidade de nós nos qualificarmos quanto às ações das possibilidades que os espíritos podem estabelecer com forças psíquicas, e o quanto que a nossa falta de fé, os excessos que realizamos nas ilusões das fantasias de conexões com a matéria, o medo que estabelece completamente uma ação de despreparo e favorecimento para essas conjecturas. Papus oferece 2 métodos diferentes para tratamento dessas obsessões. Um de ação indireta, outro de ação direta. Exemplifica ambos. Num deles, em Londres, optou pelo método indireto, magnetizando uma senhora na presença do obsidiado. A mulher em transe viu uma faixa fluídica pairando em certo recanto da residência da vítima. Orientado pela descrição da mulher, Papus desenhou a faixa num pedaço de papel branco, consagrado e perfumado, e prosseguiu. Terminado que foi o desenho, uma fórmula e uma prece puseram em comunicação a imagem física com a forma astral, e então cortamos o desenho em vários pedaços, com a ajuda de uma grande e afiada lâmina de aço. A mulher adormecida declarou que os cortes influíram incontinente na forma astral, que igualmente se desfez em pedaços, e com isso estaria curada a obsessão. O segundo método, direto, seria recomendável para os casos em que a obsessão toma um caráter especialmente grave. Baseia-se no princípio de que as larvas e os elementais, seres algo animalizados que servem aos magos, alimentam-se da substância astral de que é muito rico o sangue. O método consiste, pois, no seguinte: toma-se uma mecha de cabelos do obsidiado, que deverão ser incensados, consagrando-os segundo o procedimento habitual. Em seguida, o paciente deverá aproximar-se e diante dele se molhará um punhado de seus cabelos no sangue de uma pomba ou de uma cobaia, também consagrado sob a influência de Júpiter ou de Apolo, pronunciando-se o grande conjuro de Salomão. Para isto, o oficiante deverá vestir-se de roupas brancas, em seguida colocar o cabelo, molhado em sangue, sobre uma pequena prancha, traçar à sua volta um círculo, desenhando com uma mistura de carvão e ímã pulverizado. Escrever ao interior do círculo, nos 4 pontos cardeais, as 4 letras do tetragrama sagrado. A seguir, com a espada mágica, ou, na sua falta, com uma ponta de aço comum, com cabo de madeira envernizada, investir energicamente contra os cabelos, ordenando a larva que se dissolva. Segundo o autor, o processo raramente falha, pelo menos depois de repetido 3 vezes, de 7 em 7 dias. A reprodução desses métodos não tem por objeto aqui ridicularizar o procedimento daqueles que os praticam, pois, como seres humanos e irmãos nossos, merecem respeito e consideração. Limitamo-nos a expô-los. Aqueles que lidam com graves problemas obsessivos sabem muito bem que pouca diferença existe entre esse procedimento e o recurso igualmente inócuo do exorcismo eclesiástico,
Então, aqui está bem claro, meu caro ouvinte, que todo esse processo, na verdade, apresenta-se somente de forma exterior, sem a menor eficiência, comparando inclusive ao exorcismo eclesiástico, que também não tem nenhuma eficiência. Num e no outro caso, pode, no entanto, produzir resultados positivos, inteiramente aleatórios, seja porque o espírito obsessor ficou algo impressionado com as complexidades do ritual, ou porque resolveu, na sua forma de escolha, abandonar sua vítima. Mas é raro que o obsessor ferrenho e tenaz desista definitivamente da luta, apenas porque alguém os ameaçou com uma espada. Por exemplos como este, podemos admitir que os verdadeiros segredos da magia perderam-se há muito. Restaram apenas fragmentos de uma técnica que, em tempos idos, foi manipulada com habilidade e competência. Os magos caldeus, persas e egípcios não ignoravam fenômenos elementares como os da obsessão, a ponto de tentarem curá-la com práticas tão ingênuas. Seus recursos e conhecimentos eram muito mais amplos e profundos. Mas se essa técnica perdeu-se para os encarnados, pelo menos para os que têm escrito os tratados mais conhecidos de magia, ela se preservou para os espíritos desencarnados, antigos magos que levaram para a própria vida póstuma os conhecimentos especializados. Então, meu caro ouvinte, todas essas conjecturas, esses aparatos exteriores do exercício dessas atitudes de rituais, na verdade só impressionam os ignorantes, só trazem à tona a ideia do medo para aqueles que não têm a segurança com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 77, Médiuns Transviados. No que se refere aos médiuns abandonados a si próprios, imaginemos vontade nos instrumentos de que se vale o homem na sustentação do progresso. A caneta nobre que se negasse a escrever, com medo de errar, terminaria de certo numa carroça de lixo, preterida por algum lápis humilde que prestasse concurso de boa vontade. O automóvel distinto, que desertasse do trabalho com a desculpa de preservar-se contra a lama e a poeira, perderia o devotamento do motorista e seria desarticulado por mãos estranhas. O piano que intentasse desfigurar acordes e melodias afastaria a atenção do musicista, acabando disfarçado em prateleira obscura. O martelo que se impusesse ao operário, revelando o propósito de menosprezar-lhe a cabeça, seria naturalmente largado à própria sorte, para cair talvez sob o domínio de algum criminoso vulgar. Mediunidade é talento divino, para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transitórias facilidades materiais, recusam seu compromisso assumido. Instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos, afirmam-se com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosas de luxo e poder. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Então, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. Emmanuel para os nossos corações, deixando bem claro para todos nós aqui, meu caro ouvinte,
a responsabilidade de aplicação desse mandato de amor que podemos receber de Jesus para recuperar nosso tempo perdido, para nos recuperarmos da enfermidade espiritual que nós mesmos realizamos em nós próprios e estabelecer o concurso de libertação através do trabalho do bem com Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos atender ao chamado de Jesus e vivenciar com qualificação a mediunidade como ferramenta bendita de evolução em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.